Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. O Flamengo descobriu uma mina de ouro em 2025, que é o Maracanã, tá? Enquanto a gente conversa aqui e vem acompanhando essa história do novo estádio, para e passo, né? A gente tem que falar também sobre os benefícios que o Maracanã tem causado ao Flamengo, principalmente nesse Campeonato Brasileiro de 2025. O Flamengo registrou um lucro de 19 milhões e 700, arredondando para cima, 677 mil, no Maracanã, no Campeonato Brasileiro, em 2025, tá? Já num turno só, e isso não está contabilizando o jogo borderô da partida contra o Internacional, isso mais do que um turno todo, isso em um turno mais do que no Campeonato Brasileiro todo de 2024. Ou seja, espetacular, espetacular o que o Maracanã vem trazendo de frutos ao Flamengo em 2025. Claro que houve um problema evidente no início do ano em relação aos valores dos ingressos, essa é outra questão que a gente pode abordar mais adiante nesse vídeo, mas nesse momento, Maracanã vem sendo de valia ao Flamengo, de importante valia, eu diria, ao Flamengo, né? Com um lucro, veja gente, isso é lucro, tá? É o que o Flamengo tá pegando limpo disso tudo. Um lucro de 3 milhões no jogo contra o São Paulo, né? A vitória por 2-0, que é a volta da Copa do Mundo de Clubes, que rendeu também muita grana ao Flamengo, 152 milhões de reais, né? Pela participação em bônus e premiações na competição da FIFA. Então, o Maracanã, nesse momento, é rentável para o Flamengo, tá? É bem rentável. O Flamengo não está pagando para jogar no Maracanã. Não só não paga para jogar no Maracanã, como fatura e fatura alto em 2025, principalmente no que diz respeito ao Campeonato Brasileiro. Então você tem uma mina de ouro ali, tá? Que é justamente o fato de o Flamengo ter o Maracanã, ter a concessão do Maracanã, e aí pode tocar a história do estádio com mais calma, né? Penso eu. Porque não adianta despejar toda a quantidade de dinheiro, essa é a minha visão, tá? Nesse momento na construção do estádio, que não será, se começar hoje e não vai acontecer, inaugurado em 15 de novembro de 2029. Isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer mesmo. O que aconteceria seria um processo, né, até trazido essa informação em primeira mão pelo Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola, seria o início do processo de descontaminação do solo, do gasômetro, do terreno, do gasômetro, no qual o Flamengo pagou 140 milhões de reais, cerca disso, no ano passado para a aquisição. E esse processo, como eu disse, demoraria 2 anos. Depois tem a história também com a qual a prefeitura se compromete, que é a retirada das tubulações do terreno do gasômetro. Enquanto isso, dá para ir faturando com o Maracanã, ou seja, o Maracanã é superavitário nesse momento para o Flamengo, e discutindo melhores formatos para a construção do estádio. Definitivamente, as pessoas falam, você é contra a construção do estádio? De forma nenhuma. Eu sou contra a construção do estádio de forma irresponsável. Isso não pode acontecer. Definitivamente isso não pode acontecer. Tá? Porque aí vai comprometer no resultado esportivo. E a existência do Flamengo é para a obtenção de bons resultados esportivos. Acho que ninguém discute isso, tá? Então, eu acho muito importante apontar e trazer esse dado de lucro que o Maracanã traz para o Flamengo neste momento, com o Flamengo faturando muito mais. Esse número vai aumentar, isso é só no primeiro turno, sem contabilização do jogo contra o Mirassol, do que o Flamengo faturou nessa partida. Então tem mais esse jogo ainda para completar o primeiro turno. Então o Flamengo claramente aí vai passar da casa dos 20 bilhões de reais de lucro com a operação do Maracanã em jogos do Campeonato Brasileiro em 2025. Eu acho isso muito importante. Acho que toda forma de monetização nesse momento é bem-vinda, né? Seja com a disputa do Campeonato Mundial de Clubes, seja com negociação de jogadores pertinentes, evidentemente, né? O que o Flamengo ia fazer com o Vitor Hugo era um escárnio, né? Dar um jogador ao Famalicão de Portugal, isso não pode ser feito, e o Flamengo tem que procurar monetizar em tudo, né?
O Flamengo, inclusive, reincorpora o Vitor Hugo ao grupo, estava no banco de reservas, inclusive, na partida contra o Mirassol, e ele, para que renda frutos financeiros ao Flamengo, precisa jogar, mas ele precisa estar em condições, em boas condições para isso, tá? Então fica uma situação até meio complicada no que diz respeito à utilização do jogador, tá? Então isso vale ser ressaltado, tá? Da mesma forma como o Flamengo não vai poder ganhar dinheiro na operação Everton Cebolinha. Não acredito nisso, e o Cebolinha vai ficar, né? O Felipe Luiz já deixou claro que o Cebolinha faz parte do processo dele de composição de elenco para 2025, né? E aí o Flamengo não vai faturar com o Cebolinha. Se conseguir faturar algo, não será os 16 milhões de euros pagos pelo Flamengo ao Benfica para aquisição dos direitos federativos do jogador, né? Que foi bem, inclusive calando a minha boca naquela partida contra o Atlético Mineiro, no jogo de volta, né, das quartas de final, das oitavas de final, melhor dizendo, da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Ele faz o primeiro gol, aquela coisa toda, tal. Um jogador até que entrou como titular muito bem naquela partida. A questão que eu tenho nesse momento, analisando e já projetando o jogo contra o Internacional pela Libertadores da América na próxima quarta-feira, é justamente o reserva do Arrascaeta, que será uma surpresa enorme para mim, caso seja o Carrascal. O Carrascal não teve oportunidade na partida contra o Mirassol. Tudo bem que se tratava de um jogo complicado, então eu não posso chegar para o Felipe Luiz e falar: você perdeu uma oportunidade. Não, o objetivo principal daquela partida contra o Mirassol era ganhar o jogo. O Flamengo precisava ganhar o jogo diante do Mirassol, tá? E se fosse possível naquele momento, dar uma minutagem, né, como se fala atualmente, ao Carrascal, né? E isso não aconteceu, por N motivos. E aí fica muito difícil cravar para você que vai ser o Carrascal o substituto do Arrascaeta na partida contra o Internacional. Eu não acredito nisso, definitivamente não acredito nisso. E aí qual seria a opção de armação ofensiva do time do Flamengo para o jogo contra o Internacional? Plata, acho que ele vai com Plata, Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino, tá? Diante, repito, da possibilidade iminente da não escalação do Carrascal nesse sistema ofensivo do Flamengo, tirando os dois volantes, eu acho que ele vai sim com Plata para essa posição. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.